Então esse é o nosso... a aula de hoje vai ser o nosso último método de integração que a gente vai ver. O que vai ficar faltando para a gente fechar a minha parte? Só vai ficar faltando a gente falar de condições de integrabilidade. Semana que vem, nas próximas 3 semanas, quem vai ministrar esse conteúdo, para a continuação da matéria, é o Coronel Rocha, tá? Mas depois a gente conversa sobre isso. Vamos então fechar a nossa aula de hoje. Então a gente vai falar do último método, que é o método de frações parciais. Deixa eu apresentar aqui, já coloquei o material lá no nosso portal. Então, a gente vai ver esse método de integração, frações parciais. Esse método é um método muito específico, né? O nome dele, na verdade, é decomposições e frações parciais. Aonde isso está na nossa bibliografia? Lá no Guidorize, ele tem 3 itens, que a gente vai ver aqui que esse método ele é aplicado quando eu tenho raízes reais com multiplicidade e raízes complexas. O Guidorize divide esses itens em 3, tá bom? E o Apostol, ele, na verdade, ele coloca isso no item 6.23. E o 6.24, nós já tínhamos até comentado na aula passada, o método de fração parcial é um método que transforma o integrando, ele é aplicado no integrando, que é uma função racional. Então, a gente viu, numa das aulas que a gente viu substituição trigonométrica, a gente viu que aquela substituição por tangente do arco metade, eu transformo uma função numa função racional. Então, se eu faço a transformação, caiu para a função racional, ela pode ser resolvida por uma decomposição em frações parciais. Por isso que o Apostol coloca o item 6.24, são as funções que podem ser transformadas em funções racionais. E aí eu posso usar o fração parcial, tá bom? Eu vou fazer um alerta aqui, o seguinte... o capítulo 5 do Apostol, ele fecha a parte de integração. O capítulo 6, ele fala de funções logarítmicas, exponenciais e trigonométricas hiperbóricas, inversas, desculpa. Também fala das hiperbóricas. Então, a gente tem que olhar para esse capítulo 6 e também verificar os exercícios que tem nele relacionados à integração. Então, se você pegar o capítulo inteiro, volte e meia, dentro desse meio desse capítulo, ele fala de integração, porque ele só vai falar de integração de exponencial ou de trigonométrica inversa, depois que ele definir as funções, tá? É a ordem do Apostol. Então, dê uma olhada no capítulo 6, principalmente o último item lá, exercícios de revisão variados. Tem exercícios bons lá no capítulo 6. Então, a gente fecha o capítulo 6 e a gente fecha praticamente a nossa matéria, a nossa parte aí, tá bom? Então, vamos lá. O messométodo, então, é onde eu tenho um integrando, que são funções racionais, e eu vou usar o método de decomposição de frações parciais para resolver essa minha integral. A gente vai trabalhar, então, com uma função racional, que é um polinômio numerador e um polinômio denominador, tá bom? E vamos lembrar que, então, a observação é o seguinte, a derivada de uma função racional, ela é sempre uma função racional. Tá bom? Mas quando eu integro uma função racional, quer dizer, a primitiva de uma função racional, ela pode ser uma função racional, mas ela pode ser polinômios, ela pode ser uma inversa da tangente ou uma função logarítmica. Então, esse grupo de funções, obrigatoriamente, a integral de uma função racional só pode dar esse grupo de funções. A combinação deles, polinômio, função racional, inversa de tangente e função logarítmica. Isso já orienta as substituições variáveis, caso eu queira seguir um caminho de substituição de variáveis, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse método ele é aplicado para uma função própria, ok? O que é uma função própria racional? É quando o meu numerador tem grau menor que o meu denominador, ok? Eu tenho um grau maior embaixo. Então, caso eu tenha um polinômio que ele não é próprio, ele é impróprio, eu vou ter que fazer uma divisão dos polinômios, tirar a parte inteira, dizemos assim, e ficar com o resto. Então, isso é um cuidado que nós temos que fazer. Se o numerador tiver grau maior que o denominador, a gente vai precisar fazer a divisão, tirar a parte inteira e aí aplicar o método na parte que ficar. Então, aqui, se o P de x sobre T de x, se o P de x tem um grau maior, o R vai ter grau menor.
Então, eu vou trabalhar neste método na função racional R dividido por T, tá bom? Isso é um cuidado que a gente tem que tomar. E aí eu digo o seguinte, nós não vamos revisar aqui, porque isso é matéria do ensino médio, mas vocês vão precisar, primeiro, divisão de polinômio. Para fazer isso, transformar P dividido por T nessa expressão. Segundo, análise de raiz de um polinômio, método Briot-Ruffini ou qualquer outro método que vocês queiram usar, porque a gente vai precisar aqui definir também as raízes do polinômio, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai usar um teorema da álgebra que diz o seguinte, qualquer função racional própria, quer dizer, o numerador com grau menor que o denominador, ela pode ser decomposta numa soma finita dessas duas formas, tá bom? O que são essas duas formas? Isso aqui, x menos a, representa uma raiz real, que é o a, e elevado a k, porque a multiplicidade dela pode ser k. Ela pode aparecer uma vez, 2 vezes, 10 vezes. E b2 mais 6x mais d representa o quê? Representa um polinômio onde b2 menos 4ac é menor que zero, quer dizer, não tem raízes reais. Então, isso aqui me representa duas raízes complexas conjugadas, que pode ter também multiplicidade m. Então, resumindo, qualquer função racional, eu posso decompor elas em funções deste tipo, desse ou desse tipo. Então, na verdade, a integração de uma função racional vai acabar em integrais, onde integrando tem este tipo ou este tipo. Então, basta eu saber integrar funções desses dois tipos que eu resolvo o meu problema, tá bom? É esse o método que a gente vai seguir, tá? Então, vamos começar pelo primeiro... Gabriel, Fala aí. no slide anterior, quando você falou da função polinomial ali embaixo e falou B2 menos 4AC, não deveria ser C2 menos 4BD? Isso. Seria assim, tá bom? Eu vou consertar isso para depois. C2 menos 4AD. Obrigado. Bom, o primeiro método vai ser quando tiver raízes. E essas raízes podem ser com ou sem multiplicidade. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu já estou com uma fração, uma função própria, onde o meu numerador tem grau menor que o denominador. Eu tenho que decompor o denominador nas suas raízes, e por enquanto a gente vai considerar que é o caso de eu só ter raízes reais, tá? E depois disso que eu defino essas raízes, eu vou decompor esta minha função nessas parcelas. O cuidado que a gente tem que tomar é o seguinte, se a raiz tiver multiplicidade 1, ela vai ser, na verdade, ela vai aparecer numa função só, que é uma constante dividido por x menos ela. Se ao caso da raiz Azinho e da raiz Bzinho, tá vendo? Se a raiz tiver multiplicidade k, ela vai ser transformada em k parcelas, aonde eu vou ter uma constante, z menos k, segunda constante, z menos k ao quadrado, e assim vai até eu ter o z menos k elevado, x menos z, depois uma constante, x menos z ao quadrado, ao cubo, a quarta, até eu chegar no x menos z a k elevado a k. Então, por exemplo, se ela tiver multiplicidade de 3, vão aparecer 3 frações. Se tiver multiplicidade de 8, vão aparecer 8 frações. Ok? Cuidado! O maior erro dos alunos aqui é que, como aqui embaixo tem grau 2, eles acabam botando aqui em cima um polinômio de grau 1. Não é. É para botar constante. O teorema da álgebra lá prova que eu consigo fatorar sempre em função disso. Então, é para o método funcionar. Então, aqui em cima só aparecem constantes. Mesmo aqui embaixo ter elevado a 2, elevado a 3, elevado a 10. Tudo bem, gente? Então, vamos fazer... Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Este meu polinômio, ele vai ser transformado nesta minha integral. Ó, se o x menos a aparece com multiplicidade m de mamãe, vão aparecer m frações relacionadas a ele. E se o x menos b aparece com n, aparece n frações relacionadas. Já tem outro erro aqui, que é x menos a elevado a m. Bom? Beleza? Então, vou fazer um exemplo. Eu só vou fazer um exemplo de função imprópria, que vai ser o primeiro. Depois disso, eu vou fazer todos os próprios, tá bom? Então, olha só. Eu olho essa integral aqui.
eu tenho o meu polinômio do numerador tem grau maior que o denominador. Então, antes de eu aplicar o método, eu tenho que tirar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir x à quarta mais x à terceira mais 5x menos x, 5x menos 1, pelo denominador. Ao fazer essa divisão, eu sei que vai dar x, ok? E o resto vai dar o que sobrou. Tá bom? Digo, não vou ensinar a fazer divisão de polinômio aqui. Quem não lembrar, tem que verificar, tá certo? Então, acontece que agora essa minha função imprópria, ela vai virar x mais uma função própria. Até para ver o seguinte, se eu boto novamente o lado direito no mesmo denominador, eu caio no lado esquerdo. Tá bom? Então, eu vou aplicar o método aqui. Então, quando eu faço essa integral do lado esquerdo, eu tenho uma integral do lado direito, mas integral de x eu não sei resolver. Eu tenho que resolver a segunda integral aqui. Então, o que eu preciso fazer agora? Agora eu pego o meu denominador, que é x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x, e aplico algum método nele para descobrir as raízes reais. E aqui eu vou descobrir que aparece a raiz 0, 1 e menos 2. Então, ele vai ser decomposto desta forma. X menos a raiz. Então, acontece, então, que agora eu preciso o quê? Eu preciso fatorar. Eu preciso montar essa minha fração própria aqui, minha função própria, em 3 fatores. Eu preciso achar quem é A, quem é B e quem é C. O que eu vou fazer? Eu coloco o lado direito no mesmo denominador e aí eu caio nessa expressão. Quer dizer, ó, o A vai ser multiplicado por x menos 1, x mais 2. O B por x e x mais 2. E o C por x, x menos 1. Ao montar esse polinômio, eu comparo termo a termo. O do segundo grau aqui com o do segundo grau aqui. O do primeiro aqui com o do primeiro aqui. O de 100 graus daqui com 100 graus daqui. Vai cair em 3 equações com 3 incógnitas. E aqui eu acho o valor de A, o valor de B e o valor de C. Dúvidas até aí? Coronel, Fala. aluno Caruso da turma B. Na parte final, a gente chegaria num sistema 3x3. Tem a possibilidade desse sistema não ter solução? Ou ter infinitas soluções? Não. Olha só, se isso aqui tiver só raízes reais e eu montar desta forma, sempre vai ser a solução. É aquele teorema da álgebra. Se teu sistema cair em infinitas soluções ou indeterminado ou impossível, ou você calculou as raízes erradas, ou você montou aqui errado, tá bom? Existe uma forma, tem alguns alunos que gostam de fazer chutando valores. É possível? Ok. O cara testa o A igual a 1 e vai fazendo. A forma que vocês vão resolver esse sistema é com vocês, tá bom? Bom, então agora o que acontece? Essa minha integral caiu em 4 integrais. A integral x dx eu sei resolver. A integral 1 dividido por x é log neperiano de módulo de x. Repara que eu estou integral indefinida, então aqui eu preciso botar um módulo. Uma integral de x menos 1, toda vez que eu tiver uma constante dividido por x menos alguma coisa elevado a 1, isso é log neperiano, gente. Então, essa aqui vira log neperiano, essa aqui vira log neperiano, essa aqui vira log neperiano. Ok? Então, toda vez se eu só tiver raízes reais de multiplicidade 1, as minhas respostas vão ser todas em log neperiano. Eu estou dizendo para as frações próprias. Tudo bem? Pergunto se alguém teve dúvida no método. Vamos complicar um pouquinho agora. Fala. Com licença, aluno Giovanni Coelho, da turma A. Uma dúvida. Quando a gente faz aquela separação da fração no slide anterior. Sim. O senhor pode voltar? No slide anterior, essa separação na fração A sobre x mais B sobre x menos 1 mais C sobre x mais 2. Uma dúvida que eu estava pensando é que no caso que a gente está fazendo, a gente está tirando a MMC e está comparando os dois polinômios porque eles vão ser iguais para todos os valores de x. Então, os coeficientes têm que ser iguais por causa disso, porque, digamos assim, teria infinitas soluções. Então, teria que ser o polinômio identicamente nulo. Mas, no caso, como a gente quer achar um por um, tipo assim, como não tem raízes, como é que é o nome? Múltiplas. A gente poderia simplesmente ficar, por exemplo, a gente tem a fração, né? A gente multiplica por x
Aí fica A mais BX sobre x menos 1 mais CX sobre x mais 2. E como a gente sabe que vale para todo valor de x, a nova Não, é isso que eu equação. estou dizendo, é isso que eu estou dizendo. Talvez eu me expressei mal. Existe Ah, essa forma de solução. O aluno gosta de fazer isso e ir substituindo, não tem problema nenhum. Como é que você vai achar sim. o A, o B e o C? Eu não me importo. Desde que você ache o A, B Entendi. e o C certo, tá bom? Tá bom? Entendi. Tá Bom, certo. Obrigado, professor. beleza. Agora vamos fazer o caso. Eu já até botei um exercício simples aqui. Primeiro, o grau do numerador está menor que o denominador, já é próprio. Segundo, eu já botei até as raízes ali, tá bom? Então, o meu denominador tem raiz 1 e a raiz menos 1 com multiplicidade 2, tá? Só para a gente ganhar tempo. Bom, então olha só. Eu vou ter que converter o lado esquerdo, o integrando, nessas parcelas. Repara que o 1 apareceu uma vez, então ele gera uma fração só. O menos 1 apareceu duas vezes, ele vai aparecer duas frações. E volta a reforçar. Cuidado. Tem gente que que bota aqui CX mais D. Está errado. É constante, constante e constante. Tá bom? X menos 1, x mais 1, x mais 1 ao quadrado. Se aqui tivesse aparecido x mais 1 ao cubo, ainda teria aqui o D, x mais 1 ao cubo. Bom, boto no mesmo denominador, comparo polinômio com polinômio e vou achar o A, o B e o C. Caí aqui nessas três integrais. A integral de 1 sobre x menos 1 e 1 sobre x mais 1, eu já sei resolver, logo neperiano. A gente precisa resolver essa integral aqui elevada ao quadrado, que é uma integral de uma fração racional, né? 1 sobre x mais a ao quadrado é sempre a integral de x mais a elevado a menos 1. Então, são integrais simples de fazer, aqui não tem problema nenhum, tá bom? Se por acaso fosse 1 mais x mais 1 ao cubo, seria x mais 1 ao quadrado, e assim vai. Então, essas integrais, no caso das raízes reais, a solução das integrais são simples. Ou vão ser logos neperianos, ou vão ser funções racionais. Tá bom, gente? Agora vamos complicar um pouquinho. Eu verifiquei meu polinômio do denominador. Além das funções reais, vai aparecer funções complexas. E nós já sabemos lá, desde o ensino médio, que as funções complexas que aparecem 2 a 2, né? Ela e o conjugado. Então, vão aparecer aqui, ó, polinômios do segundo grau que são irredutíveis. E neste caso aqui, esse polinômio aparece com multiplicidade de k. Então, se ele aparecer de apenas uma multiplicidade, ele gera apenas uma fração. E a fração que ele aparece aqui é o ax mais b em cima. Se ele aparece com k multiplicidade, ele vai aparecer com k frações, aonde em todos os numeradores vão ser iguais. Iguais que eu digo, de mesma forma. Vão ser variáveis diferentes, né? C1x mais D1, C2x mais D2, e assim vai. E o numerador e o denominador vai aumentando o grau. 1, 2, até chegar no grau do meu polinômio. Tudo bem, gente? E aí, neste caso, a gente vai ver... Lembra que a gente fez uma... Lá no início eu falei que pode aparecer 4 tipos de funções. Polinômios, já apareceu. Função racional, já apareceu. Log neperiano já apareceu. Está faltando aparecer arco tangente. O arco tangente vai aparecer agora. Tá? Ele vai aparecer nesse tipo de solução. Então, vamos lá. De novo, o denominador tem grau 5, né? Porque aqui vai ter x à quarta mais x à 5. E o numerador grau 4, é uma função própria. Já dei até as raízes. Então, aqui tem a raiz real com 1, de multiplicidade 1. E aqui eu tenho a raiz complexa, né? Que vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 2i, só que cada um aparece com multiplicidade 2. Então, vamos transformar isso. Ó. A raiz real de multiplicidade 1 gera a primeira fração. A raiz complexa, como é multiplicidade 2, vão gerar duas frações. Ó. Uma ela é elevada a 1, a outra ela é elevada a 2. Mesma coisa, compara, bota no mesmo denominador, compara, eu já dei os valores aqui. Agora, eu vou ter um sistema de 5 equações para 5 incógnitas. Tá bom? Eu quero ver se eu boto na nossa VE aí, EAD, um de 10 por 10 para vocês. Vocês, o aluno do IME gosta de fazer conta. Bom, e aí a gente montando isso aqui, repara, a primeira fração eu já sei resolver, log neperiano. Bom, agora vamos resolver a segunda. Então, a primeira é log neperiano. Vamos resolver agora a segunda, tá bom? Como é que a gente resolve a segunda? Isso aqui eu vou dividir em duas.
Bom, vamos resolver essa primeira. Qual é a substituição que eu vou fazer? A primeira é o log neperiano. Ó. Se eu faço U como sendo x2 mais 2, o du é 2x dx. Então aparece a derivada em cima com a função embaixo. Também é o log neperiano. Né? Toda vez que aparecer o grau do polinômio embaixo, o grau em cima é 1 grau a menos, olha para o log neperiano, que é ele a solução. Está faltando agora aqui. Repara que aqui tem x2, mas aqui não tem x. Então a gente precisa resolver essa. Isso aqui é a cara de uma a cara da derivada do arco tangente. Então o que eu faço aqui? Vou substituir o x como sendo raiz de 2 tangente de x. Então meu dx é raiz de 2 secante ao quadrado. Tá bom? E aí lembra que eu tenho que definir os meus intervalos, onde eu vou ter uma relação bionívoca que atende a todos os valores. Está aqui. De menos π sobre 2 a π sobre 2. Fazendo a minha substituição, isso vai cair no arco tangente. É óbvio que a gente pode aqui fazer uma substituição para cair direto na primitiva do arco tangente. Não é essa a única solução possível, mas a solução aqui é um arco tangente. Tá bom? Tá faltando agora a última. O que a gente vai fazer na última? A última eu vou fazer a substituição de x2 mais 2. Repara, x2 mais 2, essa última aqui, ela vai cair numa fração, numa função racional. Ok, gente? Então, meu resultado aqui foi log neperiano, a primeira. A segunda, um log neperiano mais arco tangente. A terceira vai ser uma fração racional. Vamos supor o caso que aqui embaixo eu tivesse x2 mais 3. Se eu tivesse, desculpa, x2 mais 2 elevado a 3. Então, eu teria uma outra integral aqui, onde embaixo apareceria um x2 mais 2 ao cubo. A gente vai ver se embaixo aparecer ao cubo, a quarta, a quinta, você vai manipular e isso vai cair sempre numa combinação de arco tangente, funções racionais e log neperiano, ok? Então, as outras parcelas aqui, se aqui tiver ao cubo, a quarta, você vai ver e vai ter exercício no Apostol para você fazer isso, vai acabar você manipulando, vai cair numa parcela de arco tangente, na outra parcela de função racional. Então, repara que esse nosso método, gente, a gente viu rapidamente aí em 20 minutos, porque é um método muito simples. Ele é uma ferramenta, basta a gente seguir o caminho da ferramenta. Então, toda vez que eu tiver uma função racional, essa é a forma mais fácil da gente agir. É como se fosse assim, faz isso, faz isso, faz isso. A grande dificuldade aí vai ser resolver aquelas integrais, né, transformando aquilo em arco tangente ou função racional. Eu pergunto se alguém ficou com alguma dúvida. Bom, aqui estão os exercícios. A gente tem que fechar, então. Fechamos todo o capítulo 12 do Guidorize. Fechamos todo o capítulo 5 do Apostol. E fechamos todo o capítulo 6 do Apostol. Então, repara aqui, ó, capítulo 6, olha ele todo. Tá bom? O 6.25 é uma revisão geral. E dentro do capítulo 6, lá espalhado, tem uma ou outra, fora desses itens que a gente destacou, tem um ou outro exercício relacionado à integração.